Olá, tudo bem? A participação das mulheres na Bolsa atingiu 29% do total no segundo trimestre deste ano, segundo dados da própria Bolsa de Valores. E a Bolsa mostrou que elas estreiam com valores mais altos. A média do primeiro investimento mensal feito pelas mulheres é de R$ 481 contra R$ 303 dos homens. O levantamento também da B3 mostrou que elas diversificam tanto quanto os homens. No segundo trimestre de 2021, 51% das mulheres investiam apenas em ações, 12% só em fundos imobiliários, 1% em ETFs, 1% em outros investimentos. Já 24% investem em ações e fundos imobiliários, 3% em ações e ETFs e 1% em fundos imobiliários e ETFs, além de 7% em ações, FIIs e ETFs. Então essa é um pouco a distribuição da forma de investir das mulheres na Bolsa de Valores. A boa notícia é que são 29% dos investidores totais, o público feminino já fazendo parte e ousando mais no mercado financeiro. Isso é muito bom. Isso é muito bom porque modifica um aspecto cultural antigo, né, de que investir era coisa de homem, que lidar com dinheiro era responsabilidade dos homens, né? Então tem aí as mulheres pensando no futuro e buscando conhecimento e buscando alcançar a sua independência financeira, ter as rédeas da sua vida em suas mãos e construindo assim os seus sonhos e realizando os seus objetivos. Muito legal. Aqui no canal, cada vez mais também tem crescido o público feminino. Vamos juntos fazer essa transformação. Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Sou Clóvis Faleiro, formado em administração, consultor empresarial, investidor da Bolsa desde 2006. Criei o Viver de Renda para compartilhar as minhas experiências enquanto consultor de empresas e enquanto investidor. São mais de 700 vídeos já disponibilizados aqui no canal. Maratone todos. Isso vai mudar a sua vida, não tenho a menor dúvida. Acompanhe também o Café com Ações, o nosso novo canal aqui no YouTube, e no Instagram, o Viver de Renda Canal. Certo? Se gostar dos vídeos, sempre vá deixando o like, porque assim a gente vai criando uma corrente do bem e permitindo que o conteúdo chegue a mais e mais pessoas. Muita gente tem me perguntado ultimamente sobre a questão da inflação, se ela é decorrente apenas de problemas de ordem da nossa economia, se é fruto das questões políticas. A inflação tem sido uma preocupação de muitas pessoas. Mas, para entendermos um pouco isso, a gente tem que parar para estudar mais a respeito da pandemia. A pandemia foi um fenômeno pouco, vamos dizer assim, pouco esperado, ou por que não dizer absolutamente inesperado, né? Então, quando a pandemia chegou, ela, pela característica do contágio do vírus no mundo inteiro, ela gerou uma série de lockdowns. Esses lockdowns provocados pelo risco de contaminação levou à interrupção de cadeias de produção, à diminuição dos fluxos produtivos, e tudo isso durante um bom tempo. Muitas empresas desprogramaram todo o seu ritmo de produção. E agora, quando o cenário foi se revertendo a partir de um maior controle no mundo inteiro com relação à pandemia, da questão da vacinação, as empresas voltaram, vamos dizer assim, a funcionar. Mas poucas imaginavam que tivéssemos uma recuperação tão forte como acabou acontecendo, sobretudo nas grandes economias mundiais, né? Aí quando a gente olha para a China e quando a gente olha para os Estados Unidos, é o que a gente chama de recuperação em V, né? Ela desabou, os índices econômicos, né? Os PIBs desabaram, mas nestes dois países que são locomotivas do mundo, retomaram com muita força e rapidamente.
essa retomada rápida surpreendeu praticamente a todos. Surpreendeu praticamente a todos. É como se pegasse as empresas no contrapé. Ninguém estava preparado para atender isso. E a partir daí, o que é que a gente vê? A gente vê uma crise de demanda. Temos uma crise de demanda provocada pela demanda, né? Então você tem demandas crescentes em diversos países e você não tem do outro lado empresas com capacidade produtiva para atender essa velocidade da demanda. Então aí está um grande problema, aquela velha dinâmica de oferta e procura, né? A oferta está menor do que a procura. O que é que acontece quando a procura é maior do que a oferta? Isso vai impactar nos preços. A tendência é que os preços subam, porque tem mais gente procurando por alguma coisa do que sendo ofertada. Então essa é a tendência econômica. Os preços tendem a subir, né? E aí me chamou a atenção uma matéria que deixa muito claro um pouco dessa dinâmica que está acontecendo, que eu acho que vai ajudar a muitos a ter um entendimento dessa situação que é um desdobramento da pandemia que aconteceu em 2020, né? Uma matéria que saiu dizendo o seguinte: escassez de containers afeta produtores no mundo todo. Olha que coisa interessante, né? A gente às vezes não tem essa visão tão ampla e por isso que é importante buscar conhecimento, né? Estamos na era do conhecimento. O conhecimento liberta, a ignorância aprisiona. Então a gente tem que ter sede de conhecimento. Temos que buscar aprender a cada dia, a cada instante. Ser seletivos, obviamente, né? Então vamos lá. Trabalhadores rurais dos setores de algodão e de carne reclamam do frete caro e da perda de oportunidades devido à demora dos envios motivada pela demanda crescente de grandes exportadores como Ásia, Europa e Estados Unidos. O retorno das atividades comerciais após meses de paralisação devido à pandemia de Covid veio mais forte. O retorno veio mais forte do que o translado de mercadoria por contêineres e navios estava preparado para suprir. Então, esse retorno das atividades veio mais forte do que a preparação de quem garantiria este fluxo comercial, né? Isso fez com que os preços de fretes fossem se elevando pouco a pouco e aumentando os prazos para exportação e importação de produtos. Então, menos containers encarece o custo do container, encarece o custo do frete, né? Gera atraso na entrega dos produtos, então amplia-se os prazos de exportação e importação. Por causa disso, temos visto então aumentos de preços no mundo inteiro. A falta de containers é motivada principalmente pela alta demanda nos grandes portos exportadores, como a Ásia, Estados Unidos e Europa, que atraem os armadores por serem mais rentáveis comparado a outros países, como o Brasil, explica Wagner Cruz, diretor executivo da Associação Brasileira dos Terminais Retroportuários e das Empresas Transportadoras de Contêineres. Ele disse que no auge da pandemia essas nações não estavam exportando com a intensidade atual e, portanto, o Brasil não tinha problemas. Mas agora, a concorrência acirrada acabou levando mais contêineres e navios para essas outras rotas dos países que as economias estão muito mais fortes, né? Assim, além disso, devido à queda nas compras e vendas, o setor de contêineres deu um freio na produção desse material durante o período da pandemia. Com o reaquecimento da economia mundial, esse reaquecimento em V altamente acelerado, este fornecimento não consegue ser feito rapidamente, não consegue atender essa demanda. Disse Tiago Pera, professor da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, a famosa ESALQ. Para quem lida aí com agronegócios,
é o Centro de Inteligência de Referência do Agronegócio Brasileiro, ESALC. Esses empecilhos se somam a problemas antigos. Segundo representantes do setor, existe ainda a falta de estrutura nos portos brasileiros para atender a demanda, como é o caso das plataformas que não são adaptadas para contêineres que medem 40 pés, apenas para o tamanho menor, que é o de 20 pés. Então aí a gente tem problemas nos portos brasileiros. Veja que aí já é um problema de infraestrutura do país, que não está adaptado para essa realidade mundial de contêineres cada vez maiores, né? De embarcações cada vez maiores. Então veja o quanto é importante o investimento em infraestrutura e que o país já vem ao longo de anos reduzindo os investimentos em infraestrutura, porque quase todo o recurso arrecadado pelo país vai para custear a máquina pública e o percentual que sobra para investimento é ínfimo, muito pequeno. Então é por isso que precisamos de uma reforma administrativa, para repensar esse custeio dessa máquina pública, para que tenha mais dinheiro para investimentos. Porque no passado se aumentava imposto para ter mais recursos, só que agora não tem mais como aumentar imposto. A população brasileira não suporta mais aumento de imposto. Quem propuser isso e tentar fazer isso vai levar milhares, milhões de pessoas para as ruas. É isso que vai acontecer, né? Então, eu acho que não há ninguém com essa coragem de querer aumentar imposto hoje no Brasil, porque geraria uma convulsão da sociedade civil nas ruas, né? Então, voltando aqui à matéria, não há otimização no uso de espaço com o trânsito de embarcações que não estão operando em seu potencial máximo devido às inúmeras solicitações de contratação dos fornecedores. Em julho, uma pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria apontou que entre 128 empresas e associações industriais, mais de 70% relataram sofrer com a falta de contêineres ou navios e mais da metade passou por cancelamento ou supervisão de viagens programadas. No agronegócio, os setores mais afetados foram exatamente de carne e de algodão. Ainda assim, a área continua batendo recordes em exportação, apesar da sensação dos produtores de que estes dados poderiam ser muito maiores sem os obstáculos nas cadeias de envios de mercadorias. A escassez de contêineres também é motivada em menor grau pelas medidas sanitárias contra o Covid, que podem gerar retenção das embarcações por até 15 dias para cumprir protocolos de segurança, quando houver um caso identificado a bordo entre a tripulação. Essa contenção também ocorre quando há acidentes e imprevistos no geral, como teve aquele do Canal de Suez, onde o navio encalhou, né, e interrompeu o fluxo de navios durante alguns dias. Tudo isso vai tirando a capacidade de transporte e por isso está faltando espaço nos contêineres e nas embarcações. Duas consequências seguem estes problemas: o frete fica caro e grandes filas de navios se formam nos portos mais movimentados do mundo, que atraíram a contratação destes contêineres. Então, se você, por exemplo, der uma olhada no que está acontecendo hoje no mundo, você vai ver o período em que o navio fica que ele leva do ponto o espaço em que o navio pode atracar para operar, embarcar e desembarcar cargas de segurança. Esse período ele tem variado entre 1 dia e 19 horas em Xangai. 1 dia e 19 horas em Xangai. Isso é um tempo acima da média histórica em 140%. Então, esse tempo está acima da média histórica em 140%, isso em Xangai. Quando você vai para Singapura, o tempo de espera é de 16 horas, né, até desembarcar as cargas em segurança, 16 horas. Isso significa um tempo acima da média histórica de 133%. Né? Em Los Angeles, está se levando de 8 dias a 8 dias e meio entre atracar e desembarcar a carga. Isso significa um tempo acima da média histórica de 16.900%. Então veja como isso mexeu com a estrutura portuária do mundo.
né? Como isso está mexendo com a estrutura portuária do mundo. Então, isso mostra um pouco esse cenário e isso influencia diretamente no custo do frete para enviar mercadorias, para receber mercadorias, e isso muitas vezes gera um repasse para o consumidor final, né? Isso gera um repasse para o consumidor final. E isso explica muito do aumento dos preços também. Isso explica em muito o aumento dos preços também. Portanto, com relação à inflação de preços de muitas commodities, uma coisa é certa, esse período de alta ele vai perdurar muito provavelmente até essa equação de transporte de mercadoria entrar em equilíbrio novamente. Quanto tempo isso ainda vai demorar? Talvez mais alguns meses. Então, isso vai impactar na inflação aí, seguramente, eu me arrisco a dizer, até meados do ano que vem, de 2022. Conviveremos com uma inflação mais elevada, muito provavelmente, até meados do ano que vem. E aí deve começar a fazer uma redução gradativa, voltando a um padrão mais próximo de uma normalidade do período pré-pandemia. Vamos acompanhar. Esse é um assunto interessante, vale a pena estar atento a essas notícias e acompanhando o que isso tudo repercute nas nossas vidas, nos nossos investimentos e nos nossos custos, né? Familiares também, nossos custos pessoais, certo? Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!